Neste exato momento, 4 astronautas estão voltando da Lua. A missão Artemis II acaba de sobrevoar a face oculta do nosso satélite e quebrou o recorde de distância, 400 mil quilômetros da Terra. A humanidade voltou à Lua. Mas aqui vai o detalhe que quase ninguém está comentando. A última vez que seres humanos chegaram tão perto da Lua foi em dezembro de 1972. 54 anos atrás. E sabe o que é pior? Havia 3 missões prontas para ir, foguetes construídos, astronautas treinados, destinos mapeados. Mas em 4 de janeiro de 1970, Richard Nixon cancelou tudo. E se ele não tivesse feito isso? Para entender o que Nixon destruiu, preciso te levar de volta a julho de 1969. A Apollo 11 acabou de pousar na Lua. Neil Armstrong pisou no solo lunar e 600 milhões de pessoas assistiram ao vivo. O mundo inteiro tinha certeza absoluta de uma coisa: em 20 anos, estaríamos em Marte. A NASA tinha planos concretos. Não ficção científica, engenharia aprovada. As missões Apollo 18, 19 e 20 já estavam no calendário. A Apollo 18 pousaria no Vale de Seroteira em fevereiro de 1972. A Apollo 19, na região de Ginus em julho. E a Apollo 20, na cratera Copernicus em dezembro. Harrison Schmitt, o primeiro cientista de verdade, não piloto militar, um geólogo, já estava escalado. A Apollo seria o começo, não o fim. Mas aí veio a conta. Em 4 de janeiro de 1970, a NASA anunciou o cancelamento da Apollo 20. O foguete Saturn V que a levaria seria usado para lançar a Estação Espacial Skylab. Um mês antes, Nixon já tinha cortado o orçamento da NASA em 11%. Depois veio o susto da Apollo 13, a explosão no espaço que quase matou 3 astronautas em abril de 1970. O público ficou com medo. O Congresso ficou com medo. E Nixon viu a oportunidade perfeita. As Apollo 18 e 19 foram canceladas. O que ninguém conta é que Nixon quase cancelou as Apollo 16 e 17 também. Foi Caspar Vanderveer, seu vice-diretor de orçamento, que o convenceu a manter as 2 últimas missões. Por pouco, a humanidade teria parado de ir à Lua em 1971, não em 1972. Mas agora vamos apertar o botão de pausa da história. Imagine que Nixon não cancela nada. Que o orçamento da NASA é mantido. Que as Apollo 18, 19 e 20 decolam como planejado. O que acontece? O primeiro dominó a cair seria na União Soviética. Enquanto os americanos iam à Lua de novo, os soviéticos estavam tentando desesperadamente responder. Seu foguete gigante, o N-1, explodiu em todas as 4 tentativas de lançamento, 1969, 1971 e 1972. Mas o ponto de virada foi, quando Nixon cancelou o Apollo, Moscou respirou aliviada. Os americanos desistiram. Não precisavam mais correr. Em nosso cenário alternativo, essa desistência não acontece. Os americanos continuam indo. E a União Soviética não pode ficar parada. Leonid Brezhnev teria sido forçado a investir bilhões de rublos para consertar o N-1 ou desenvolver um substituto. E aqui está o dado mais surpreendente: os soviéticos já tinham planos para 5 missões tripuladas entre 1976 e 1980, se o N-1 funcionasse. Imagina, americanos e soviéticos na Lua ao mesmo tempo. A corrida espacial nunca teria acabado. O que isso muda? Tudo. Porque quando a corrida espacial parou, bilhões de dólares pararam junto. O programa Apollo gerou mais de 1.800 tecnologias que usamos até hoje. Detectores de fumaça. Filtros de água. Lentes resistentes a arranhão. Controle digital de voo. Circuitos integrados. Em 1963, a Apollo consumia 60% de toda a produção de circuitos integrados dos Estados Unidos. 60%. O programa espacial era, literalmente, o cliente que financiava a revolução dos microchips. Quando Nixon cortou o orçamento, essa demanda despencou. A indústria de semicondutores teve que se reinventar sozinha. Ela conseguiu, mas levou mais tempo. Agora imagina se o Apollo continuasse. Se a demanda por computadores cada vez menores e mais potentes nunca tivesse parado. Os especialistas estimam que a revolução digital poderia ter chegado 5 a 10 anos antes. O primeiro computador pessoal, que no nosso mundo apareceu em 1977 com o Apple II, poderia ter chegado no início dos anos 70.
A internet, que nasceu como projeto militar em 1969, poderia ter se tornado pública nos anos 80, não nos anos 90. Pensa nisso, você poderia ter tido um smartphone nos anos 2000. Não em 2007. Mas talvez a consequência mais profunda não seja tecnológica. Seja humana. Depois que o Apollo parou, os anos 70 mergulharam no que os historiadores chamam de Era do Desencanto. Watergate. Crise do petróleo. Estagflação. A guerra do Vietnã se arrastando. A sensação coletiva era de que o futuro tinha sido cancelado junto com os foguetes. Em 1969, todo mundo acreditava que estaríamos em Marte até 1990. Em 1975, ninguém mais acreditava em nada. Mas e se os foguetes continuassem subindo? E se, a cada 6 meses, a humanidade assistisse a mais uma missão lunar? O efeito psicológico seria imenso. Uma geração inteira de crianças cresceria vendo astronautas na Lua como algo normal, não como uma memória distante dos pais. Mais cientistas. Mais engenheiros. Mais inventores. Mais gente olhando para cima em vez de olhando para os próprios pés. A própria identidade da humanidade teria mudado. Em vez de uma espécie presa à Terra, seríamos uma espécie que explora o cosmos. E onde estaríamos hoje? Se o programa Apollo tivesse continuado nos anos 70, a NASA provavelmente teria construído uma estação permanente na Lua nos anos 80. Não é especulação, os planos existiam. Uma base lunar com capacidade para 6 a 12 pessoas, alimentada por energia solar, pesquisando geologia, astronomia e até mineração. Nos anos 90, com os soviéticos também na Lua, a corrida teria avançado para Marte. A primeira missão tripulada ao planeta vermelho poderia ter acontecido nos anos 2000. E sabe o hélio 3 que existe no solo lunar? Combustível perfeito para a fusão nuclear. Energia limpa, praticamente infinita. Se as missões Apollo canceladas tivessem explorado as regiões planejadas, talvez já estivéssemos minerando a Lua para abastecer a Terra. Em vez disso, ficamos 54 anos olhando para a Lua de longe. E é exatamente por isso que Artemis II é tão importante. Heidi Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen não estão apenas sobrevoando a Lua. Eles estão refazendo um caminho que deveria ter sido contínuo desde 1972. 54 anos. 3 missões canceladas. Bilhões de dólares não investidos. Uma geração que cresceu sem ver humanos na Lua. Tudo porque, em 4 de janeiro de 1970, Richard Nixon decidiu que a Lua não valia a pena. O que ninguém conta é que, naquele momento, ele não cancelou apenas 3 foguetes. Ele cancelou uma versão inteira do futuro. E aí fica a pergunta, agora que finalmente voltamos, será que vamos parar de novo? Se você acha que desta vez não devemos parar, deixa nos comentários, qual deveria ser o próximo destino depois da Lua? Marte? Uma estação permanente? Ou algo que nem imaginamos ainda? E se você curtiu essa viagem no tempo, se inscreve no canal. Toda semana tem um novo e se esperando por você. Se essa história te surpreendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem um novo e se te esperando.